Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Nós vamos começaremos agora a falar sobre a noção de conjuntos. Mas antes, eu vou colocar aqui um desafio para vocês, tá? O desafio é o seguinte: Paula comprou um caderno com 96 folhas. Com páginas enumeradas de 1 a 192. Nicholas arrancou 25 folhas aleatórias. Nicholas Capeta. E somou os 50 números escritos nessa folha. Nessas folhas. É possível que a soma seja 1990? Claro que vocês não vão simplesmente colocar sim ou não, né? Se sim, vocês vão falar o porquê que sim, se não, vocês vão falar o porquê que não. Tá? Esse é o desafio que eu queria colocar para vocês. Então agora, então nós vamos começar a falar sobre a noção de conjuntos. Vou dar uma introdução aqui. Para escrever menos e falar mais. Então, preste atenção no que eu falo, anote o que for interessante. Bom, a noção de conjunto, ela tem um uso corrente na matemática, é a noção básica. Ela não é definida, ou seja, ela é aceita intuitivamente. E por isso que a gente chama a noção de conjunto de uma noção primitiva, tá? Então ela é uma noção primitiva. Não tem uma definição, tem uma intuição. Então essa noção primitiva ela foi utilizada primeiro por George Cantor, que viveu de 1845 a 1918. E o matemático Cantor ele é nascido em São Petersburgo, na Rússia, mas ele passou parte da sua vida na Alemanha. E daí, segundo Cantor, a noção de conjunto ela designa uma coleção de objetos bem definidos e discerníveis, chamados elementos do conjunto. Isso eu vou escrever. A nossa pretensão aqui é introduzir alguns conceitos que também são primitivos. Dentre esses conceitos, estamos falando do conceito de conjunto, designado em geral,
por uma letra latina maiúscula. Uh, por exemplo, A, B, C, Z. Elemento, que é designado em geral por uma letra latina minúscula. A, B, C, Z. Então o conjunto vai ser designado por uma letra maiúscula, o elemento por uma letra minúscula, e também a gente quer introduzir o conceito aqui de pertinência. Que é a relação entre conceito e conjunto. Denotada pelo símbolo CS, que de modo geral lê-se como pertence a, ou seja, pertence a algo. Assim, por exemplo, se eu falar que o conjunto A é o conjunto das cores da bandeira do Brasil, que são designadas por V de verde, A de amarelo, Z de azul e B de branco. Podemos falar, nesse caso, que V, A, Z e B são elementos de A. Podemos falar que V, A, Z e B são elementos, por isso que está com letra minúscula, de Azão. E daí a gente pode representar o conjunto A da seguinte forma: A é V, A, Z e B. Os elementos de um conjunto a gente coloca entre chaves e representa dessa forma. Dizemos, então, por exemplo, que o V pertence ao A, o A pertence ao A, Azinho pertence a Azão, né?
o Z pertence ao A e o Bzinho pertence ao A. Quando eu digo que algo pertence, quer dizer que faz parte, está lá dentro do conjunto. Por exemplo, vamos pensar numa outra coisa aqui. O número 2 pertence ao conjunto dos números pares. Por quê? Todo número 2, o número 2 é um número par. Deu para entender mais ou menos a ideia? A gente tem também os símbolos. O izinho cortado, o igual cortado. Eles são usados para representar a negação. No caso do E cortado, ele representa a negação desse E. Então, se aqui eu falo que pertence, aqui em cima eu estou falando que não pertence. E esse sinalzinho aqui, ele é a negação do sinal de igual. Negar que algo é igual é dizer que algo é diferente, tá? Então, o corte representa a negação. Então, por exemplo, nesse caso aqui em cima, se eu pegar e colocar uma cor C aqui, cinza, por exemplo, eu posso dizer que o C não pertence ao conjunto A. Por quê? Porque a cor cinza não faz parte da bandeira do Brasil. Sendo que o conjunto A é o conjunto que organiza lá dentro dele as cores da bandeira do Brasil, o C está fora. No exemplo ali de cima, a gente ainda tem o seguinte. A gente pode falar que o V é diferente do A, tomando os elementos, as cores. A cor verde é diferente da cor amarela. O V também é diferente do Z, as cores entre si são diferentes. O V é diferente do B, que o A é diferente do B, que o B é diferente do Z. Certo? E assim, como eu já disse, se a gente designar a cor P, por exemplo, como a cor preta, eu ainda posso dizer que o P não pertence ao conjunto A. Então, o conjunto é uma coisa. Eu sei que não é muito correto eu usar essa forma de explicar, mas acho que para talvez facilitar o entendimento de vocês, o conjunto é uma coisa um pouco maior e o elemento é aquilo que está dentro do meu conjunto. Ou não. Quando o elemento não faz parte do meu conjunto, eu falo que ele não pertence ao meu conjunto. Por outro lado, quando ele está dentro do meu conjunto, eu falo que ele pertence. Representamos conjuntos por letras maiúsculas, vamos colocar assim, do nosso alfabeto, e elementos, de algumas vezes, com letras minúsculas do nosso alfabeto. Certo? Resumindo toda a ideia, é isso. E assim, além de descrever o conjunto da forma que foi feito acima, como por exemplo, tá? A gente tem lá o conjunto A com as cores da bandeira, né? A, V, Z e B. Eu posso descrever de outra forma. Que outra forma seria essa? A gente pode descrever isso citando uma propriedade característica dos elementos. Ah, professor, como assim? É como se a gente tivesse, por exemplo, aqui então, o conjunto A.
Quem é o conjunto A? O A é um X, tal que é uma barrinha na vertical. Isso aqui quer dizer tal que. O A é um elemento. Quem faz parte do meu conjunto A? É um carinha X, tal que X é cor da bandeira do Brasil, ou brasileiro. Aqui e aqui eu tenho a mesma coisa escrita de maneira diferente. Quem é esse X? Esse X é o A, o V, o Z e o B. Certo? É uma ideia primitiva, essa ideia de conjunto, mas que pode ficar muito complexa se a gente não entender desde o começo. Tá bom? Por isso que eu estou fazendo essa introdução, esse apanhado aqui. Vou colocar um outro exemplo. Por exemplo. Vou pegar meu conjunto que eu vou chamar de B é X tal que X é um número par. Um número par positivo. Então, quais são os elementos do meu conjunto B? Primeiro número par positivo, 2. Depois 4. Depois 6. Depois 8. Depois 10. Depois 12. E assim sucessivamente. Ele é um conjunto infinito. Eu posso ter um conjunto infinito, eu posso ter conjunto finito, ou seja, conjunto infinito é aquele que não tem fim, conjunto finito é aquele que tem fim, ou seja, eu tenho uma quantidade de elementos que eu consigo contar. No conjunto infinito eu não consigo contar a quantidade de elementos que eu tenho. Tá? Acho que está meio que claro essa ideia. Certo? Vamos continuar então. Vou passar para mais uma igualdade de conjuntos. Quando dois conjuntos são iguais? Vamos supor que eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Para o conjunto A e o conjunto B, para que eles sejam iguais, tudo que eu tenho no conjunto A eu tenho que ter no conjunto B. E não pode ter nada de diferente nesses dois conjuntos. É basicamente isso. O que tem aqui eu tenho aqui, e não tem nada sobrando de cá e nem nada sobrando de lá. Tá certo? Então, deixa eu escrever isso. Dois conjuntos. A e B são iguais se todo elemento de A pertence a B. E não basta todo elemento de A pertencer a B. Reciprocamente, todo elemento de B
pertence a. Então, para ser igual, tudo que está no A tem que estar no B, e tudo que está no B tem que estar no A. Então, por exemplo, se o conjunto A é igual a, B e C, e o conjunto B é igual a BCA, o que a gente tem? Temos que A é igual a B. Não importa a ordem, mas tudo que está de um lado está do outro. Isso aqui é só questão de organização. Se A é x, tal que x menos 2 é igual a 5, e B é igual a 7, a gente também tem que A é igual a B. Por quê? X menos 2 é igual a 7, se eu passar para o outro lado 2, ele vai positivo, eu vou ficar com x igual a 5 mais 2, que é 7, então eu fico que 7 é igual a 7. Certo? Mais um. Se A é o conjunto das letras da palavra guerra, garra, vamos colocar garra, não vamos colocar guerra não, porque o tempo, já estamos vivendo tempos difíceis. E B é o conjunto das letras da palavra agarrar, temos novamente que conjunto A é igual ao conjunto B, pois note que dentro do note o seguinte, vamos pensar aqui. Dentro do mesmo conjunto a gente não precisa repetir os elementos, tá? Então, apesar da palavra garra ter 5 letras e a palavra agarrar ter 7 letras, nós temos que na palavra garra isso. Na agarrar nós teríamos isso aqui. E que na verdade essa quantidade de letras não importa e não faz sentido para a ideia de conjuntos eu repetir elemento. Então, nós temos essas letras aqui, ó, G, A e R. Não importa a quantidade, tá bom? Eu estou falando do conjunto das letras que fazem parte da palavra. Não faz sentido eu pegar e repetir a mesma letra, tá bom? Já estamos quase finalizando, tá? Galera, há conjuntos que possuem um único elemento. E esses conjuntos
são chamados de conjuntos unitários. E também, por outro lado, há um conjunto que não possui elementos. E esse conjunto ele é chamado conjunto vazio. E o conjunto vazio a gente representa de duas formas possíveis. Ou a gente representa assim, chaves sem nada dentro, ou uma bolinha cortada. Pelo amor de Deus, não coloque essa bolinha cortada dentro das chaves, porque senão você vai ter um conjunto unitário que é um conjunto com um vazio lá dentro. Bom, complexo, né? Por exemplo, são conjuntos unitários, eu vou colocar assim. O conjunto A, que tem apenas o número 5, ele é um conjunto unitário. Quem é o elemento dele? Número 5. Ou vamos pensar aqui num conjunto B, que eu vou descrever como X, tal que X é a capital da França. Ora, quem é a capital da França? Paris. Por outro lado, B, são conjuntos vazios. Tirei esse acento que não existe, Diego. Vamos lá. Se eu pegar um conjunto C e falar que é um conjunto das cidades do estado de Goiás, banhadas pelo Oceano Atlântico. Ora, não tem nenhuma cidade do estado de Goiás que é banhada pelo Oceano Atlântico. Então, isso é um conjunto vazio. Ou ainda, conjunto D, onde eu falo que D é um X, tal que X é diferente de X. Galera, eu quero um número tal que esse número seja diferente dele mesmo. Não existe. Não tem como eu falar, por exemplo, que o 5 é diferente do 5. O 5 é 5, ora bolas. Então, esse daqui também é um conjunto vazio. E também há conjuntos cujos elementos são conjuntos.
Por exemplo, eu vou pegar um conjunto F e vou falar que meu conjunto F tem dentro dele um conjunto vazio, um conjuntinho A, ou melhor, um conjuntinho que tem dentro dele o elemento A, um outro conjunto C, com Czinho dentro, um outro conjunto com o Azinho e o Bzinho dentro, um outro conjunto com o Azinho, o Bzinho e o Czinho dentro, e ainda um outro conjuntinho com o Azinho e o Czinho dentro. Então, gente, o que a gente tem aqui? Que o vazio pertence ao conjunto F. Opa! Aqui. Que o conjunto que tem o Azinho pertence ao conjunto F. Que mais? Que o conjunto que tem o Czinho pertence ao conjunto F. O conjunto que tem o Azinho e o Bzinho dentro pertence ao conjunto F. Um outro conjunto com o Azinho e o Czinho também pertence ao conjunto F. E que o conjunto que tem o Azinho, o Bzinho e o Czinho pertence ao conjunto F. Então, eu estou com um conjunto formado por vários conjuntos. E é importante a gente falar também que o vazio pertence a todos os conjuntos, tá? Então já guarda essa informaçãozinha. O conjunto vazio está dentro de todo conjunto. Mas observe o seguinte: apesar de eu ter aqui dentro um conjunto com o Azinho dentro do meu conjunto F, eu não tenho o elemento Azinho. Então, o A não pertence ao conjunto F. Olha que pegadinha. O Czinho também não pertence ao conjunto F. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então logo a gente conclui o seguinte: o Azinho é diferente do conjunto que contém o Azinho. E, por exemplo, o Czinho é diferente do conjunto que contém o Czinho. Cuidado que isso é pegadinha. Pois o A e o C não são elementos de F. Certo? Complexo, né? É aquilo que eu disse no começo. É um conceito primitivo, pode ser muito trivial, ou seja, muito fácil, mas também pode ser bem difícil, tá? Se não entender a ideia. Eu vou deixar um exercício para vocês. Indique se cada um dos elementos -4, 1/3, 3 e 0,25 pertence ou não a cada um desses conjuntos. Então, conjunto A, x, tal que x é um número inteiro.
Conjunto B. X tal que x é menor que 1. Conjunto C. X tal que 15x menos 5 é igual a 0. E conjunto D. X tal que menos 2 é menor ou igual que x e x é menor ou igual que 1/4. Em outras palavras, x é maior ou igual que menos 2 e menor ou igual a 1/4. Tá bom? Esse é o exercício que fica para vocês fazerem. Essa aula ela foi um pouco mais longa. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço.